Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Agora, meu Senhor, suplicamos pela igreja. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, abençoa os que nós conhecemos, Pai, abençoa os que não conhecemos. Guarda, Senhor, a tua igreja em toda a terra. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Suplicamos a ti, Senhor, pelos nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, a contribuição, a oração, a intercessão de cada um dos nossos irmãos. Abençoa e guarda, Senhor, os nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Guarda os nossos ouvintes em todo lugar. Fala aos corações. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e o nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Nós iniciamos este trabalho em 1988 em uma sala, uma classe presencial só com jovens. 3 anos depois, nós estávamos com um trabalho mais expandido e incluímos obreiros da igreja, senhoras e senhores que tinham desejo de aprender um pouco mais. E nós fomos fazendo alguma coisa a mais. E nós estamos no ano 34, ininterruptos, com exceção de algum período, no período, melhor dizendo, da pandemia, quando as emissoras fecharam e nós ficamos com uma limitação muito grande. Mas o resultado é que nós tivemos, meus amados irmãos, até hoje à disposição a ajuda de Deus, a ajuda dos irmãos, e pudemos fazer esta nossa apresentação. Graças ao meu Deus, durante todo este período, passei por pequenas cirurgias, cirurgia de hérnia, cirurgia de catarata, sem maiores empecilhos, porque mesmo a cirurgia da visão, eu preparei algum material antes para ficar servindo. Já fiz as coisas bem interessantes, bem interessante. Estava num lugar muito distante de casa e da emissora, e chegando perto, estava na hora de fazer, eu apenas com o celular, eu fui para um lugar distante, um estacionamento, e existia lá um poste, tinha uma picape, que eu não sei de quem era, ali uns caixotes, parecia que era uma picape de um produtor rural, e eu posicionei aquele caixote e preguei uma mensagem ao ar livre, sem fundo musical e tal, e enviei para a emissora para não passar em branco. Nós fazemos de qualquer natureza, porque eu me acostumei com pouco e não tenho muitas outras necessidades, então a gente está fazendo. E, dando continuidade ao trabalho até agora, hoje nós vamos, primeira Unicresce de 2025, primeiro programa da Unicresce em 2025, nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 19, versículos 9 a 23. Nós tivemos algumas surpresas desagradáveis no nosso país e, pela primeira vez, um indulto presidencial foi cassado. Não era para a gente ter esse tipo de lembrança, mas ficou na história, pela primeira vez. E nós vamos ler aqui o indulto de Davi a um sujeito que descompôs e o apedrejou, chamado Simei. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 9 a 23. E todo o povo de todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo:
O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu o meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como um só homem, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Germine, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei. E, passando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo. No dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Absai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejas adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em Tua Palavra Santa. Agora nos dá, meu Senhor, a graça para expor. Abençoa os meus irmãos, nossos ouvintes. Dá a graça para ouvir e compreender a Tua Palavra Santa. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, todo leitor da Bíblia conhece a história do filho de Davi chamado Absalão. Absalão era um príncipe formoso, vaidoso, orgulhoso
E ele era primogênito do rei com a, a filha, uma princesa de Gessu, o rei de Gessu, que fazia alianças, fizeram aliança, e o Davi tomou por mulher uma filha do rei de Gessu, uma princesa ali na região da Síria, e o Absalão era primogênito daquela princesa com o rei Davi. Davi tinha 7 mulheres, teve filhos com 6 delas, portanto, os erros dos monarcas era patente. Uma só esposa poderia ser muito mais tranquilo, mas eles tiveram várias. Os costumes, as leis consuetudinárias permitiam. E Davi teve filhos com 6 mulheres, portanto, Davi teve 6 primogênitos. E o resultado é que o Absalão queria reinar e não queria esperar. E ele tentou usurpar o trono e teve apoio porque ele trabalhou a cabeça de alguns sacerdotes, a cabeça de alguns homens importantes, e ele fez uma trama para tirar o trono do seu próprio pai. O Davi, para evitar o que hoje se chama banho de sangue, né, uma guerra civil, uma coisa dessa, fugiu da cidade e tal, e aquilo ali rendeu algumas semanas. Rendeu algumas semanas, morreu muita gente mesmo assim, mas o Davi saiu e ficou acontecendo o problema criado por Absalão. Absalão foi morto depois, e o Davi voltou para o seu lugar. Então aqui está contando a história. O reino de Saul foi dividido quando Saul morreu. Os generais do Saul, os ministros, os conselheiros do Saul, quiseram, é natural, é do homem, manter o status, manter o poder. E eles deram apoio a um filho de Saul, fizeram esse filho de Saul reinar. Era um rei sem força, era um rei sem poder, mas acontece em muitos lugares por aí de alguém reinar sem ter a força. A força é do sistema que coloca aquela pessoa. Resultado, o filho do Saul foi colocado e ficou um período de aproximadamente 7 anos. O Davi reinou em Hebrom durante esse período e no restante de Israel havia muita dificuldade, muitos problemas. Governo fraco é ruim e quando é um arranjo é pior. Não tinha autoridade, não tinha força e não tinha unidade, porque os conselheiros, cada um queria puxar para si. E foi muito difícil naquele período. O resultado é que, quando aconteceu aquela usurpação do Absalão, o Davi foge e parecia que ia dar certo para o Absalão. Ele perdeu, ele foi derrotado pelo exército, apesar de Davi recomendar, olha, só prendam ele, não mate e tal, não façam mal a ele. E foi muito difícil, aquilo era difícil demais. Imagina um pai sofrer uma derrota para o filho tirar o pai do trono. E não havia nenhuma segurança de vida para o Davi, não havia. Os inimigos faziam muitos anos que queriam matar ele, podiam muito bem ter tirado a vida dele. Só que o Senhor tem a sua mão poderosa e muitas vezes a mão invisível de Deus é quem dá sustentação. E foi o que aconteceu. Agora, cada um tem os seus, os parentes da casa de Saul, as pessoas que teriam a perda ou tiveram a perda com a
escolha de Davi para reinar em Hebrom e em outras situações, havia um prejuízo. A nação estava dividida, a nação estava enfraquecida, o povo estava desunido. E por todas essas razões, havia um sofrimento grande do povo e do rei. O rei sofria porque não havia unidade, e o povo sofria porque o rei, no caso o filho de Saul, era muito fraco, e quem mandava eram os outros. Cada um mandava mais, ninguém sabia a quem obedecer. Aí o povo, quando aconteceu a derrota do Absalão, o povo de todas as tribos, aqui segundo Samuel 19:9, todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, eles estavam inquietos. O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos. Eles acharam o seguinte, está havendo injustiça. Davi foi um herói nacional. Davi nos livrou de muitos perigos. Davi nos deu vida. E agora a gente deixa ele só? O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos. O rei nos livrou dos filisteus várias vezes. Agora o rei fugiu por causa de Absalão. Mas o Absalão morreu. Nós ungimos, nós queríamos, até aceitamos a investida do Absalão, mas o Absalão morreu, ele está morto. Então, por que não trazer o rei de volta? Por que não fazer o rei voltar? Aí enviaram, essa chegou aos ouvidos de Davi, e Davi preparou o lugar, preparou a situação, enviou mensageiros a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo, falai aos anciãos de Judá, preparem os anciãos de Judá, para eles não ficarem em desvantagem, porque Judá era a tribo do rei. Então as outras tribos estavam presentes e Judá não podia ficar ausente. Prepara, falai com os anciãos de Judá, para que eles venham também, para eles tornar a trazer o rei para a sua casa, porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei. O rei estava sabendo de tudo. E porque os anciãos de Judá não estavam presentes? Aí a mensagem de reconciliação de Davi com aquelas autoridades, mesmo os que tinham apoiado Absalão em parte. Ele diz, vós sois meus irmãos, vós sois meus ossos e minha carne, porque serias os últimos em tornar a trazer o rei. Ele estava conciliando, ele estava apaziguando, fazendo todos confiarem que ele queria era tranquilidade, paz e que a nação tivesse normalidade. E a Amasa, esse é o nome de... A Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefes, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. O Joabe tinha se desgastado, o Joabe tinha passado por um processo terrível e passou por uma emboscada, e agora o Davi nomeia à distância Amasa em lugar de Joabe. E comoveu o coração de todos os homens de Judá. Como de um só homem, eles se uniram, se reuniram e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. Todos deram as mãos para a reconstrução do poder, para a reconstrução do reino, para a reconciliação do rei com todos os líderes, com todos os anciãos,
com todas as lideranças. Aí o rei voltou. E ele voltou, tinha um caminho ao lado do Jordão, existia um caminho que quando o Jordão estava sem enchente, existia uma parte, uma área que dizem os historiadores mais antigos, que eu não confio muito em historiador, o que não está registrado na Bíblia eu não falo com segurança, mas tinha lá umas ribanceiras altas do Jordão que dava sombra e era preferido por muitos para andar ali. Tanto que esses escritores chamam a região de sombra da morte, porque muitos malfazejos, muitos malfeitores se escondiam ali e assaltavam, matavam. Então, o Davi veio pelo Jordão, voltou, chegou até o Jordão e veio a Gilgal para haver um encontro ali e formar um cortejo para voltar para sua casa, para voltar a reconstituir o poder da nação. Então, foi neste momento que apressou-se Simei, filho de Gera. No capítulo 16, segundo Samuel, capítulo 16, a gente vê o Simei mal com o Davi, insultando o Davi, jogando pedra no Davi, amaldiçoando o rei. Na fuga, quando o rei saiu por causa do Absalão, o Simei deu apoio a Absalão e insultou, e espraguejou, e apedrejou o rei. Agora, Absalão tinha morrido. A nação estava reunida, estava se juntando para restaurar o rei ao trono, para unificar todos sob a regência do Davi. O Simei veio junto. Ele sabia o risco que corria, mas veio junto. Ele veio com os demais, apressou-se Simei, filho de Gera, neto de Gemini, que era de Baurim, e ele desceu com os homens de Judá a encontrar com Davi. E tinha mais 1000 homens de Benjamim. E Ziba, servo da casa de Saul também, e seus 15 filhos e 20 servos, prontamente passaram o Jordão diante do rei. O ambiente estava pacificado. Agora, quando eles chegam ali, passando a barca para fazer passar a casa do rei, para que houvesse realmente a reconstituição do poder, o Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, pedindo perdão. Ele se prostrou diante do rei, passando o Jordão, e disse ao rei: não me imputes, o rei, meu senhor, a minha culpa. Não te lembres de quão tão perversamente fez teu servo. O que eu fiz foi uma perversidade. O que eu fiz foi uma maldade. Um rei que já estava angustiado, fugindo do próprio filho, e ele rogando pragas, jogando pedras e insultando. O ministro, digamos, o guarda-costa principal do rei, disse: esse homem não pode ficar vivo. Este homem tem que morrer. Ele pedindo perdão e o outro planejando acabar com ele. Só ia depender de uma ordem do rei. Ele pediu: não te lembres do meu pecado, não te lembres de quão perversamente eu agi no dia que meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém. Não conserve isso no teu coração. O teu servo confessa que pecou. Eu confesso que pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José, que era
no reino do norte. Toda a casa de José, da tribo de Efraim, daquela região toda, eu sou o primeiro que desci a me encontrar com o rei, pedindo socorro, pedindo perdão. Aí o Absai, que era sobrinho e general do Davi, ele era filho da irmã de Davi. Davi tinha duas irmãs, Zeruia e Abigail. Aí ele era filho de Zeruia. E disse, não morreria Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? O Simei queria se vingar do mal que o Absai queria se vingar do Simei, o mal que o Simei fez, praguejando o rei, insultando o rei, jogando pedras contra o rei. Mas o rei que estava conciliando, é diferente quando se quer união, quando se quer conciliação, reconciliação. O rei disse, que tenho convosco, filhos de Zeruia. Ele tinha, dos valentes de Davi, 3 eram sobrinhos. Que tenho convosco, para que hoje me seja adversário. Se eu matar um homem deste hoje, como é que fica a situação? Se eu estou pedindo unidade, como é que eu vou me vingar? Morreria alguém em Israel hoje? Porventura, não sei que hoje... Ou seja, tudo o que havia acontecido, ele julgava no passado. Para ele, o reino dele estava começando naquele dia. Aí, ele prometeu ao Simei, é o indulto de Davi a Simei. Ele prometeu, não morrerás, não vai morrer ninguém aqui neste dia. Então, ele perdoou o Simei, ele indultou o Simei do seu mal, do grande mal que o Simei fez, apedrejar o ungido e praguejar o ungido. Que Deus nos dê graça para aprender na sua santa palavra e nós possamos agir sensatamente todo o tempo. O Senhor Jesus também nos deu o indulto. Vamos orar pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, estamos em Tua presença. Obrigado pela Tua palavra santa e gloriosa, obrigado pela Tua igreja maravilhosa, obrigado pelos nossos irmãos e amigos, obrigado pelos nossos ajudadores. Abençoa os nossos ouvintes, dá graça a cada um, compreensão, fala aos corações e salva almas para o Teu reino. Este memorial da oração, Senhor, toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder, visitando cada coração, abençoando cada lar, cada família. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.